Muito bacana. Pessoal, a questão diz assim: quinta questão, a página 234. Represente as soluções. Tá joia? E aí a sua primeira pergunta já foi respondida aqui, ó. Represente as soluções, tá? Das equações em um único plano de Argand-Gauss. Eita, professor, que parada é essa? Quem são esses alienígenas, né? Na verdade, o senhor Friedrich Gauss, um grande alemão, muito temente a Deus, um matemático fantástico, ele trabalhou bastante essas ideias de números imaginários, números complexos, que a gente começou a trabalhar com vocês na semana passada, tá certo? E ele, juntamente com Argan, outro camarada fantástico, eles pensaram assim, cara, ó, esse negócio de chamar os números imaginários de imaginários, isso é um erro, porque dá a entender que eles não existem. Sendo que, na época, não é, o pessoal já tinha colado essa ideia de números imaginários, sabe, pessoal? E até hoje a gente, não é, infelizmente, chama de números imaginários. Eu não quis abordar esse outro lado da moeda na primeira aula, para não ser muita informação. Não, professor, principalmente o matemático, ele tem que ter cuidado para, em vez de atrair a galera, ele terminar repelindo com tanta informação, mostrando conhecimento. Não, você tem que ser comedido. Mas, de fato, pessoal, essa expressão números imaginários, ela não é boa. E o Gauss, ele foi um dos caras que percebeu isso e disse assim, olha, em vez de números imaginários, vamos chamá-los de números laterais. Aí o cara do terceiro ano disse, como assim, número lateral? Que história é essa? Pelo seguinte, ó, você sabe que os números reais, você consegue representá-los numa retinha. Deixa, deixa eu já jogar aqui para vocês entenderem bem essa ideia do plano de Argand-Gauss, que nada mais é do que o próprio plano de René Descartes, ou o plano cartesiano, tá? Sendo que com uma ideia nova. E aí eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar um plano aqui. Eu tenho plano, não tem? Plano. Tenho logo dois. Deixa eu pegar esse camarada daqui. Pronto. Deixa eu jogá-lo na tela. Isso. Pronto. Tem que mostrar para a galera, para ninguém só ficar na imaginação, né? Isso. Eita, agora eu não posso. Pronto, acho que aqui tá de bom tamanho. Pessoal, olha para cá. O Gauss, esse alemão, ele disse assim, cara, olha, os números reais, a gente consegue representá-los numa reta. Os números laterais não, porque eles não são reais. Os números laterais, que a gente não chama de imaginários, eles estão numa outra dimensão. Olha que viagem interessante. Professor, como assim dimensão? A gente não consegue representar o i, não é? Na reta dos números reais. Por quê? Porque o i ao quadrado é menos um. Ou, dito de outra forma, o i é igual a raiz quadrada de menos um. Isso não faz sentido no universo dos números reais. E aí nasceu a ideia de a gente representá-los numa outra dimensão. E a gente chama os números imaginários ou números ah, laterais de números bidimensionais. E a gente só representa esses caras fora da reta dos reais. Então, saca a ideia. A reta dos reais a gente chama de eixo X, tá certo? Ah, enquanto que a reta dos laterais ou imaginários, a gente vai usar aqui o eixo dos Y, o eixo vertical, para trabalhar com esses camaradas. De modo que, para você enxergar um número complexo, porque os reais você enxerga na retinha. Ah, deixa eu ver, professor, cadê o número 100? Olha, o número 100 está à direita do zero. Depois 99, professor, cadê a raiz cúbica de 27? Olha, a raiz cúbica de 27 é 3, então a raiz cúbica de 27 está aqui, por aí vai.
Então, um número real você sempre representa horizontalmente, em uma única dimensão. Ah, tranquilo. E os complexos? Não, os complexos eles estão em outra dimensão, eles não estão na dimensão do eixo X da reta real, de modo que a gente precisa do plano de Argand-Gouss, que é o plano cartesiano, numa versão para números complexos, tá certo? E ali o que é que a gente faz? A gente pega a parte real, pessoal, e marca no X, tá certo? E a gente pega a parte imaginária e marca no Y. E o encontro dessas duas partes é o seu afixo, ou seja, é a imagem geométrica daquele número complexo. Olha que bacana. Ai, professor, isso tudo é muito complicado para minha cabeça. Pera lá, devagar, não é tão complicado. Porque, ó, isso daqui a gente vê desde o nono ano. Eu me lembro que muitos de vocês aprenderam isso comigo. Foi ou não foi? Há uns 3, 4 anos atrás. Então, a diferença é o seguinte: você não é para marcar o ponto aqui, você precisa saber qual é o número complexo aqui. E para você saber qual é o número complexo daqui, você vai resolver essas criancinhas, essas equações de segundo grau que vão gerar números complexos, ou seja, elas vão precisar daquela ideia de número imaginário. Ah, professor, então quando eu descobrir o x' e x duas linhas, aí eu vou separar os caras, parte real, parte imaginária, e marcar aqui. É exatamente isso. Tá certo? Vamos fazer? Samara, meu bem, escolhe para a gente uma dessas equações para eu resolver só uma, porque aí eu resolvendo uma, você e o restante da galera resolvem as demais. Pode ser? Diga para Pode mim. ser. AD. Pronto. Pronto, a D, né? Tá massa. Então, fazendo aqui com a galera a, o tópico D, tá, pessoal? Então, vamos lá. Equação D. Primeiro a galera vai fazer o seguinte. Ah, tá. A equação D, ela pode gerar alguma dificuldade devido a essa fraçãozinha, né? Aqui o coeficiente A, ele é 1/4. É ou não é? É, professor. E aí com fração me quebra. Tá, então tudo bem. Vou te ajudar. Vamos fazer o seguinte. Pessoal, deixa eu fazer assim. Deixa eu tirar esse. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, tirei. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar toda essa garotona aqui, ó. E vamos multiplicar por 4. Poxa, professor, que negócio é esse? Seguinte. Se você tem um denominador 4, ao multiplicar ambos os lados da equação, isso não vai alterar nada, porque a galera deve se lembrar sempre que uma igualdade é como uma balança com dois pratos na mesma altura, no mesmo nível. Então, se você coloca 1 quilo em um prato, para que não haja uma desigualdade, para que continue havendo uma igualdade, você acrescenta, você adiciona o 1 quilo também no outro pratinho. Ah, então é o que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu estou acrescentando 4 em cada prato dessa balança. Então, a igualdade será mantida. Ah, professor, que massa. E para que isso? Para acabar com a fração. Ah, show de bola. Então me ajuda lá. Se você multiplicar 4 por x² sobre 4 vai dar, vou fazer bem devagarzinho, isso vai dar 4x² sobre 4. Sim ou não? Porque, ó, aqui você tem 1, né? 1 vezes x². Quando você multiplicar por 4, vai ficar com 4x². E o 4, que é o denominador, você apenas mantém. Ah, beleza. Então, menos. E agora? 4 vezes menos x, menos 4x. O que mais? 4 vezes. Aqui eu estou aplicando a distribuição, que é o que a gente chama de setinhas ou chuveirinho. Tá joia? Então, 4 vezes 5 vai dar 20. 20 positivo. Ah, beleza. Ô, pessoal, e 4 vezes zero, hein? Tabuada do zero. Vai dar zero? Ah, beleza. Ô, professor, mas o senhor falou que ia acabar com a fração. E ela ainda está. Por enquanto, ela está com os segundos contados. Observe. 4 dividido por 4 é 1. Ah, que massa. Então, na verdade, você tem aqui, ó. E aí eu vou destacar já o 1, tá? 1x² menos 4x mais 20 igual a zero. Rapaz, que beleza. O professor quer dizer que esta equação
ela vai ter as mesmas soluções, as mesmas raízes, o mesmo x' e x2' que essa? É exatamente isso. Olha que engraçado, não é? Sendo que com uma vantagem. Essa tem fração, essa não tem fração. Ah, demorou. Então tá. Então, agora vamos lá. Calculemos o delta. O delta, ele será dado por b ao quadrado. Então, eu assim, para adiantar, viu, pessoal, já vou calculando um pouco mais rapidamente. Agora, se eu for rápido demais, vocês me alertam e aí eu piso no freio. Tá certo? Então tá. Tem alguém solicitando a entrada? Vocês me digam aí, porque como eu estou nessa tela, eu não vejo. Ah, não. Temos os meninos e as meninas aqui, então tá tudo certo. Continuando. Eita, aqui é o livro. Eu estava aqui no quadro. Beleza. Pessoal, então b ao quadrado. Ora, b é menos 4. Menos 4 vezes menos 4, 16 positivo. Tá legal. Menos 4 vezes A, que é o 1, vezes o C, que é o 20. Então, deixa eu fazer assim, menos 4 vezes 1 é menos 4, e vezes 20 vai dar menos 80, não é assim? Opa, então deixa eu já colocar aqui, menos 80. Pronto. Isso daqui vai dar o quê, minha gente? Você tem 16 e tira 80, então isso daqui vai dar 64 negativo. É ou não é? Ah, beleza, professor, tranquilidade. Então vamos continuar aqui? Vamos lá, deixa eu fazer assim. Tá legal. Então quem vai ser o nosso x? Você vai ter aí menos b, ou seja, menos menos 4, isso daqui vai dar 4, mais ou menos a raiz quadrada de menos 64, que a galera já vai pensando aí no que fazer, né? Opa, menos 64 é um número negativo, é verdade. Sobre 2 vezes o A é 1, então 2 vezes 1, 2. Tranquilidade. Então tá, o que é que eu faço? Agora você Agora você sabe que a gente vai usar a ideia de número imaginário. Menos 64, pessoal, é a mesma coisa que 64 i ao quadrado. Tá joia? E o pessoal que de repente, assim, ficar pensando, pô, o professor foi arrumar esse i ao quadrado aonde, hein? Cara, você perdeu a aula passada, a gente gravou, eu espero que você tenha assistido, tá certo? Senão realmente você vai ficar viajando. Mas a aula está gravada, procure no Classroom, procure com os colegas. A galera do terceirão é uma galera muito solidária. Todo mundo ajuda todo mundo, é só pedir. Eu já percebi isso. E na verdade eu estimulo para que todas as minhas turmas sejam assim. Quem tem facilidade com a tecnologia, com o Classroom, o pessoal da Khan Academy, né, a galera da internet, enfim, o pessoal sempre que pede ajuda, a galera já envia o material na boa. Né? Isso é bacana. Então tá, aí veja, 64 i ao quadrado. Aí, quanto que é a raiz quadrada de 64 i ao quadrado? Isso daqui vai dar o quê? 4, mais ou menos. Quem fala para mim? Só para eu ver. 8i. Isso, só para eu ver que a galera está acompanhando. 8i. Ah, é verdade. Por que, professor? Porque raiz de 64 é 8, né? 8 vezes 8 é 64. E raiz de algo ao quadrado é esse algo. Tá certo? Claro, tem algumas restrições, o algo não pode ser negativo, mas aí são detalhes que eu não vou exigir da galera no momento. Ah, então tá. Beleza, aí você divide, né, separa e encontra o seu x' e x2'. Tá certo? Vamos fazer isso. X será igual a... Deixa eu separar legal. Então, x será igual a... Dá para dividir, olha, dá para a gente dividir. Esse 4 você divide por 2 e esse 8i divide por 2 também, de modo que o x será 2 mais ou menos 4i. Sim ou não? Ah, legal, professor. E daí? E daí você vai ter o seguinte: você vai ter o seu x', o seu primeiro número complexo, x', será igual a 2 mais 4i, tá certo? E o seu segundo número complexo, que é a solução desta equação, x duas linhas, igual a 2 menos 4i. Foi assim que vocês fizeram?
Digam aí a galera que fez. Vocês Foi. chegaram a esse. Pronto, vocês chegaram a esse conjunto de solução, não é? Então, ó, a questão disse, ó, represente as soluções das equações em um único plano de Argand-Gouges. Tranquilidade. Então, vamos lá. Para tanto, como eu falei, deixa eu colocar aqui, porque aí, ó, quem estiver copiando, eu digo assim, o pessoal que não fez, é bom copiar isso daí no cadernão, assim. Aí você já vai copiar também o seguinte, deixa eu destacar de vermelho. Quem que é o X, cara? O X eu vou colocar, eu vou escrever. O X é a sua parte real, tá certo? É a parte real. Então eu vou colocar aqui, ó, aquele RE que eu havia colocado semana passada. Bacana, professor, eu me lembro. E o Y é a sua parte imaginária. Olha que beleza. Assim fica fácil, não fica? Porque, ó, me acompanha. Deixa eu colocar então. A parte real, a parte real desse x' é o 2. Deixa eu colocar aqui em cima. É verdade, é a parte real. A parte imaginária é o 4i, ou apenas o 4. Deixa eu colocar aqui embaixo. Professor, é verdade. É a mesma coisa aqui, ó. A parte real do x, duas linhas, e a parte imaginária dele, menos 4. Aí a gente diz assim, os afixos, né? Ou as coordenadas da imagem geométrica. Eu até pedi para a galera fazer uma breve pesquisa lá no livro. Espero que vocês tenham feito. De repente vocês até desenharam um planozinho de Argand-Gouges lá no caderno para não é fazer parte da pesquisa, deixar registrado, tá certo? Mas afixo é isso. Então, deixa eu fazer uma coisa bacana, ó. Aqui no X', pessoal, vou colocar de vermelho aqui. Aqui no X', nós encontramos o seguinte ponto, o seguinte afixo. Parte real 2, parte imaginária 4. E no X duas linhas, você encontra um cara muito semelhante a ele. Ele tem a mesma parte real, é o 2, mas a parte imaginária é o menos 4, é o oposto da parte imaginária de X'. Professor, tranquilidade. Aí é só marcar no plano. É exatamente isso. Então, aqui, ó, 2 da parte real é o 2 do X. Está aqui o camarada. 4 é a parte imaginária, então é no Y. Aí você chega lá, né? E faz o seu tracejado bonitinho, assim, ó. Onde esses camaradas se encontram, pessoal, use uma reguinha bonitinha. Aí você diz assim, cara, esta é a imagem geométrica do meu complexo X', que algebricamente equivale ao 2 mais 4i. Ou seja, aquilo que eu havia falado, os números complexos, eles não estão numa dimensão paralela à dos números reais. São números bidimensionais, eles não estão assim numa reta, eles estão num plano. Uau! E só para a galera assim viajar comigo, o Criador, Jesus Cristo, o que foi que ele fez? Ele usou essa ideia para criar a matéria, né? Um átomo, ele é um cara tridimensional. O átomo, ele tem, não é, orbitando no seu núcleo, ele tem ali os elétrons. No núcleo dele, ele tem os prótons, ele tem os nêutrons. Por sua vez, elétrons, prótons e nêutrons, eles são compostos por pequenas partículas, pequenos fragmentos, mas todos eles tridimensionais, todos eles têm três dimensões, tem uma largura, tem um comprimento e uma altura. Olha que coisa interessante. Então, o Criador, partindo de pequenos tijolinhos, ele criou a vida e o universo. E a matemática foi exatamente a ferramenta que ele usou para criar o universo e a vida. Tá certo? E os números complexos, eles só, assim, palidamente nos lembram dessas ideias fantásticas aí. Mas beleza, aqui está o X'. Quem me diz onde estará o X duas linhas? E aí? O afixo X duas linhas. Eu vou marcá-lo aonde? No 2 positivo da linha real e no menos 4 negativo na linha imaginária. Perfeito, Adriano. Então, ó, aqui ele continuará no 2, né? Só vou descer um pouquinho. E ele vai se encontrar com esse menos 4 aqui. Cara, que coisa maravilhosa. Aí você vai colocar ali X duas linhas. Tá certo? E uma curiosidade, ó.
esses dois números complexos, eles são simétricos em relação à reta real, tá certo? Ao eixo das abscissas. Ô, professor, o que isso significa? Significa que a distância de um para o outro é a mesma, sendo separada, sendo dividida ao meio aqui, ó. Deixa eu corrigir a minha fala. O que eu quero dizer é o seguinte: a distância é a mesma em relação ao eixo x. A distância do x' até o eixo x é a mesma distância do eixo x até o x duas linhas. Tá certo? Muito bem. Então, Samara e demais meninos usem essa ideia para a galera agora resolver a equação da letra C, da letra B e marcar, não é? Cada letra você desenha um planozinho diferente, entende? E aí você vai ter 4 planos, onde em cada um deles você vai ter x linhas, x duas linhas, respectivos à equação. Tá joia? Professor, Oi, pois não. eu fiz